Eu tô curiosa também para saber uma coisa. A gente tá falando bastante sobre os alunos, né? Mas e para os professores? E para vocês? É muito mais desafiador trabalhar no Brasil ou no Japão? No Japão, o professor é mais bem reconhecido, é mais bem remunerado do que no Brasil? Ser professor no Japão, gente, eu acho que isso aí deve ser um desafio e tanto, né? Será que os catarentos daqui são iguais aos do Brasil? Será que são tudo umas crianças demoníacas? Será que é tudo igual, a mesma Será que coisa? estão sem educação igual? É, Vamos será? descobrir, Vamos hein? descobrir? Olá, pessoal, eu sou a Jéssica. Eu sou o André. Nós somos o Marmitex Japão, por quê? Estamos sempre prontos para viagem. É isso aí. Exatamente. E hoje com convidados super especiais, Tiago e Mariana! Aê! Oi. Obrigado a vocês Obrigado, obrigado. por terem aceitado Aceito. participar, né? Do convite aí. E, gente, a gente tá muito curioso pra saber. Muitas pessoas que vão assistir esse vídeo também vão trocentas milhões de perguntas a respeito de ser professor no Japão. Porque Mas realmente não é uma profissão comum, não assim, de a é. gente saber que as pessoas trabalham, né? Brasileiros aqui no Japão, É né? porque é todo mundo peão de fábrica, a maioria, assim, É, igual a a nós, maioria é né? mesmo, né? Mas assim, antes de começar, eu queria que vocês se Já foi também, já foi. apresentassem, né? Há quanto tempo vocês estão no Japão? Vocês já trabalharam em fábrica, inclusive? Falem um pouquinho sobre vocês. Oi, pessoal, meu nome é Mariana. Eu sou professora há 17 para 18 anos aí. Trabalhei uns 15 anos no Brasil e a gente veio para cá, né? A gente trabalhou em fábrica também, né? Inclusive com a Jéssica e o André, né? Já moramos em vários locais do Japão também, né? Já moramos lá em Hyogo, lá em Guma, né? E agora nós moramos aqui em Kikugawa, Shizuoka, né? Que é uma região que tem bastante brasileiros. E a gente está aqui que tem bastante escola brasileira também. Porque emprego não falta. Estamos aqui há quase 5 anos, ano que vem, em Caramba, março. que rápido que Há passa, né? 5 anos. Nossa Caraca. senhora. Passa muito rápido, entendeu? Pois é, já meia década, Olha só. né? Nossa. Meu nome é Tiago, né? Eu também dou aula já faz bastante tempo, já acho que desde 2011 como professor efetivo. E estamos juntos aqui agora, tentando ensinar essa galerinha daqui também, E, os que querem voltar e os que querem ficar no Japão. exatamente. E vocês são formados lá no Brasil, né? Sim. Isso. E É, curiosamente que as pessoas vão achar talvez estranho é saber que o Thiago, na verdade, é que é o professor de japonês, é né? verdade, o não descendente é o professor de japonês. Que é curioso, né? Geralmente deveria ser o contrário, não? E a Mariana é inglês, né? Contrário. Formada em inglês, né? É isso. Isso. Eu fiz letras português e inglês, né? E o Thiago fez português e japonês. Isso. Mas aqui, né, no Japão, como tem uma falta de professores também na área, aqui eu tenho uma turminha de quinto ano, que eu dou todas as matérias, né? E eu tenho inglês para fundamental, eu dou inglês no fundamental 2 e no ensino médio. Então, tudo isso aí. E ainda Mas tenho um clube de xadrez que eu montei na escola aqui. olha que legal. Você é Olha! boa do xadrez? Você manja muito? É difícil pra caramba, né? Nossa, eu não entendo nada. Eu falo que eu sou só incentivadora, é o basicão e a criançada que tem o talento mesmo para competir e ganhar lá os campeonatos que eles vão. É, Que da tem hora. que ter talento, porque eu mal dama sei jogar, imagina xadrez, Imagina né? xadrez, né? Que Eu só é, sei dama também, não sei muito xadrez mais, não. é complicado, né, velho? É muito difícil, não é fácil, não. Mas, ô Thiago, eu tenho uma dúvida. No Brasil, você era professor de japonês, né? Mas Japonês também. professor de. Ah, também! Ah, então você não era Também. só professor de japonês lá. Não, não, não. Dava Ah, aula de português também. Que entendi. eu, que eu lembro, inclusive, de uma lição valiosa que eu aprendi com você, cara, que existe Ih, bastante também, né? Ah, e é É. verdade. Que Foi na- com ele que ah, você sim, sim. com o Thiago? foi com o Thiago. É. Tenho bastantes amigos. Tá certo, Uhum, né? é verdade. Isso. Exatamente, já viu só? Eu sou burro, mas nem tanto, hein? Mas, Você ô É isso Thiago, lembra? aí. você dava aula particular, então, no Brasil, de japonês? Era isso? Eu dava aula particular de japonês no sistema público também de japonês, no projeto CEL, que é Centro de Estudos de Línguas, e dava aula em casa também de japonês, Nossa, caramba, professor trabalha, hein? em 3 lugares. Caramba. É. Mas vocês não são do de São Paulo capital, né? Da onde que. Fala de onde que vocês eram. A gente era de Votorantim, mas trabalhava em Sorocaba, que é do lado, uma cidade colada, igual São Paulo, Osasco. Mariana, só para não fugir daquele assunto, né?
Você falou que dá aula de inglês pros alunos de Inglês? inglês. Você ia falar uma professora de português em inglês? Meu Inglês, Deus você do dá aula céu. de inglês. Você tá ensinando direitinho? Você tá ensinando que é good evening? Tá ensinando que é strawberry? É verdade, é Não pode verdade. ensinar Sarah Green. Que é esse green o que é? Não. Good evening. Thank you, thank you, Thank you, thank thank you. you. Qual que é o seu método? A japonesada é o normal, né? É o certo, né? Ou não? Não, normal mesmo. Como é porque a nossa escola é como se for, é uma escola brasileira, então a gente segue ali mesmo até o calendário, né? A gente segue o calendário brasileiro também. Então, uma criança que está aqui, digamos que ela terminou o terceiro bimestre, ela vai para o Brasil, ela vai continuar da onde parou aqui. Então, a gente segue rigorosamente, assim, né? Isso, a princípio a nossa escola ela é para andar junto com a do Brasil, né? Ela não é uma escola que forma os alunos para poder continuar no Japão, embora muitos vão continuar, né? Mas como muitos pais vêm para cá pensando em juntar dinheiro e depois voltar para lá, a ideia é não perder tempo do ensino de lá e nem daqui. Então é meio que para estar paralelo um com o outro, né? Ah, faz sentido, né? Faz sentido. É. Mas esse método já existe faz tempo ou é uma coisa recente? Porque geralmente eu achava que era isso. Mesmo escola brasileira, eu achava que quando falava escola brasileira, seria algo assim, vamos dizer assim, para facilitar para a criança com os amiguinhos que são brasileiros, com professores que falam português. E não é só isso. Então, na verdade, é para você fazer a criança, quando voltar para o Brasil, continuar da onde parou, vamos dizer assim. Isso, é uma escola idêntica do Brasil. A diferença é que eles têm aula de japonês também, mas é exatamente a mesma coisa, as mesmas matérias, o mesmo material. A nossa escola já tem quase 26 anos, na verdade, né? É uma escola antiga já e ela segue o mesmo método, o mesmo padrão. Inclusive, eu não vou falar o nome da empresa, né, que é do material aqui, né? Mas ela tem no Brasil também. É a mesma empresa que tem no Brasil, né? Uma franquia, né? É, sim, Então é a claro mesma que escola. né, Tiagão, o objetivo deles é ensinar português e, né, tudo mais, né? Isso, isso. O objetivo Ah, deles certo. aqui é ensinar português, matemática, geografia. Isso mesmo. Gente, Isso aí, agora isso aí. uma curiosidade. E como é que É, é lidar com as crianças? Porque é tudo brasileiro, certo? Mas aí, esses brasileirinhos sim. daqui são tudo uns demônios que tem lá no Brasil ou as crianças daqui são mais comportadas, são mais de boa? Assim, existe essa diferença ou não? Você fala do ensino Tá. fundamental, eu falo do médio. Como eu tenho uma turminha de ensino fundamental 1, né? Eu passo 9 horas do meu dia, eu passo ali com eles, né? É integral. É integral, né? Então eles chegam às 8 da manhã e vão embora às 5 da tarde, né? A gente percebe uma diferença, por exemplo, tem crianças, por mais que elas sejam brasileiras, elas nasceram aqui, né? Então passaram ali desde bebezinho até estão lá conosco. E tem crianças que vêm do Brasil, de regiões como São Paulo, ou às vezes alguma cidade do interior, né? Então a gente nota uma pequena diferença, né? Quando a criança vem do Brasil, né? Às vezes ela está mais acostumada, assim, a uma sala com 30 alunos. Aqui as nossas salas têm 14, 15 alunos, né? Nossa, é uma Então a gente consegue ter um cuidado maior com as crianças. Então a gente consegue observar todo o dia a dia, se comeu, não comeu, como é que tá, se precisa de uma blusa, se precisa tirar uma temperatura. Então a gente consegue ter esse cuidado assim, mais assim, com cada criança, né? Então eles sentem essa diferença. Ah, nossa, a professora tá de olho. Ih, a professora viu o que eu fiz. Ih, a professora viu eu passando o bilhetinho. Então tem essa diferença. Já as crianças que estão aqui, elas já estão acostumadas. Então, por exemplo, a nossa escola, ela não tem um portão, né? No Brasil, a gente tem aquelas escolas todas com muro, com portão. Aqui a gente não tem. E eles sabem que eles não podem ir até a calçada. Eles até tentam, mas não vão, né? Então, Nossa, eles sabem como funciona, né? criança Chega japonesa aqui. sabe que é errado cabular. Então, chega aqui, eles sabem que tem que trocar o sapato, né? Então, eles trocam o sapato na entrada, sabe que para sair tem o sapato de fora, né? Então, e eles vão pegando todo esse costume aqui, né? A gente tem, por quê? Aqui, a gente tem que ter essa tradição, porque também nós somos uma escola, mas nós não somos tão grandes, então nós temos que fazer outros serviços também, como a limpeza. Então, eles também têm que ajudar a conservar a limpeza. Chega no fim do dia, por exemplo, a minha sala, a gente tem uma tabelinha, cada aluno, em cada dia, ele é responsável por varrer a sala, um vai limpar as mesas, um vai limpar as cadeiras, né? Claro que do jeitinho deles, a gente tem que estar ali orientando,
mas faz parte ali essa cultura japonesa, né? Então eles têm que, as crianças que vêm do Brasil, elas têm que entrar também, né, um pouco nessa cultura japonesa, assim, da limpeza, do sapato, tudo, né? Ô, Mariana, mas nunca teve nenhum pai, porque lá no Brasil, Isso se, seria inadmissível. filho meu não vai limpar o chão, filho meu não vai fazer isso, tem? Que Acontece isso? absurdo, eu pago a escola pra ele botar meu filho pra trabalhar. Pois é. É, não, assim, eles entendem, né? Até porque é uma escola particular, mas a gente explica, olha, aqui funciona assim. Tem funcionado, né? Não vai ser diferente com o que nós já estamos fazendo, né? Nesse ponto a gente não tem nenhuma reclamação, eles Bom, entendem. ainda É, bem. acho que nunca. É, Em 3 anos que a gente está na escola, a gente nunca ouviu nada, né? Agora, como a escola tem 26 anos quase, né? Não é, sei se nesses outros anos que a gente não trabalhou, se houve algum tipo de reclamação. Mas eu imagino que deve ter havido, sim, já viu? deve ter Eu tido pergunto já. porque, assim, eu acho que tem muito brasileiro que vem morar no Japão, mas ele não quer deixar, tipo assim, ele quer trazer o Brasil junto, inclusive a parte, às vezes, a parte ruim, A né? parte ruim Do Brasil, né? Então, tipo, eu imagino que deve ter gente, sim, que possa reclamar, né? O que é engraçado, porque às vezes a mesma pessoa que vai reclamar disso é a pessoa que olha nas Olimpíadas, olha na Copa do Mundo, os japoneses limpando o estádio e falam, nossa, olha que legal, os japoneses limpam o estádio. Só que quando é ao contrário, olha que ridículo, fazem as crianças limparem a escola. Não é verdade? Então é meio doido isso, né? E como é Então, que é o ensino médio, Thiago? o ensino médio é um pouco diferente, né? Hum, Porque, na verdade, aluno é tudo igual em todo lugar, né? hum, Só que o Brasil, a gente sabe, né, que você não tem tantas condições de sair do ensino médio e já ir trabalhar como aqui, né? Aqui você tem emprego a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer empresa, né? E você pode até escolher o salário. Se você der conta do serviço, você trabalha em qualquer serviço, né, pelo salário, né, geralmente pelo salário mais alto. Então, aqui é um pouco mais difícil de ensinar do que no Brasil, porque o jovem daqui, ele sabe que assim que ele sair do médio, ele vai ganhar dinheiro, hum. né? Então, ele Talvez não ele não pensa vai em pensar, querer ir pra estudar, faculdade, né? Tipo assim, de repente. ele fica atraído, porque aqui você pode comprar o carro, pode comprar a moto, você pode comprar o último iPhone, qualquer coisa. Então, o jovem, ele quer tudo isso de uma hora para outra, ele não quer esperar. Então, ele não estuda tanto quanto o do Brasil, e infelizmente até não chega tão longe em universidade, concurso público, ele não chega tão longe como no Brasil, porque ele já fica com a ânsia de conseguir dinheiro logo e conquistar as coisas dele logo. O que é bom, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque ele pode chegar em algum momento da vida dele e falar: Poxa, mas será que é isso que eu quero fazer a minha vida toda, trabalhar em fábrica? Será que eu não deveria tentar fazer uma coisa que eu gosto também, e não somente algo que me dá dinheiro? Então, assim, a minha preocupação e a minha briga é quase que diária com os alunos, né? Eu estou sempre falando para eles: Galera, nem tudo na vida é só ganhar dinheiro. Vocês têm que procurar ser felizes, né? E ser feliz não é só ser feliz nas 8 horas do dia que você está acordado, gastando o seu dinheiro, mas também durante o seu trabalho. Você pode ser feliz também fazendo algo que você gosta, né? Só que assim, é muito difícil. É quase como uma hipnose que a gente tenta fazer aqui, mas assim, o dinheiro fala muito mais alto que a gente. É, Então, comparando o aluno do ensino médio com o daqui com o do Brasil, é mais fácil dar aula no Brasil. Porque o aluno no Brasil, ele sabe que não, é melhor eu aprender, porque emprego eu não vou conseguir tão fácil, emprego que eu consigo fácil não vai me pagar bem. Então ele sabe que ele precisa ir um pouco mais longe no Brasil, porque senão ele não vai ganhar bem e não vai fazer o que ele gosta, é né? Então eu verdade. acredito que o jovem do Brasil, ele tem mais visão de futuro, tem mais perspectiva de vida, sim, de vida que eu digo, ele se enxerga mais longe, né? Ele se enxerga, sei lá, 5 anos que seja. Ou Ah, daqui ele enxerga só, preciso terminar o ensino médio, é, entendeu? É só eu acho isso, que infelizmente, né? o do Triste, Brasil né? ele se enxerga assim, pô, se eu fizer faculdade, se eu for inteligente o suficiente, eu posso conseguir um emprego, sei lá, posso ser chefe de alguma coisa, eu posso, sabe, eu posso ter uma profissão que realmente tenha até glamour assim e conseguir um bom salário, sendo que aqui no Japão, o cara, é o que você falou, sabe que tipo, qualquer emprego que o cara pegue, vai dar pra ter tudo que ele quer, vamos dizer assim, né? E eu acho que essa diferença é pior ainda, por exemplo, pros que já vêm aqui, de repente, pré-adolescente, para adolescente, que
conhece os dois lados, né? Vamos dizer assim. Porque se a criança cresceu aqui, ela não sabe como é no Brasil. Então ela sabe que no Brasil é muito difícil ter as coisas. E quando chega aqui é muito fácil, de repente eu acho que é mais fácil sair da linha vamos dizer, do aprendizado, né? Justamente. Justamente. E assim, muitos alunos, eles vêm para cá querendo voltar para o Brasil. Eles vêm para cá querendo voltar para o Brasil. Só que o que acontece? Graças à facilidade de acesso às coisas, né? O tanto o custo de vida, que apesar de ser alto, mas não é tão alto quanto no Brasil, se a gente comparar as horas, né? Uhum. Assim como a capacidade de aquisição, que é bem maior, o que acontece? Ele fala assim, não, eu quero voltar para o Brasil, só que aí ele fica ele não volta, ele não volta para o Brasil. Então, ele acaba passando muito tempo no Japão, e aí, se por acaso ele voltar, ele vai ter perdido muito tempo só com o trabalho aqui, e não vai conseguir mais, muitas vezes, se adaptar, porque não é só a questão de dinheiro também, é a questão de cultura, né? Sim. Aqui no Japão, se você não gostar do emprego, você sai e no outro dia você arruma outro, né? No Brasil não é assim. Então, se você voltar no Brasil, voltar para o Brasil e você arrumar um emprego, você tem que pensar que não pode sair de lá até conseguir um outro. Então, você tem que ficar firme, porque se você sair de lá, às vezes você vai ficar 3, 4, 5, 6 meses parado. Então, É, assim, nossa luta com eles é essa, é falar, olha, já que os que querem ficar aqui, né, a gente fala para eles, olha, aprenda japonês, porque senão você sempre vai trabalhar em fábrica, e não vai poder, sei lá, ser o chefe da linha que seja, para poder ter uma ascensão um pouquinho maior, para não ficar sempre trabalhando só como assim, o cara que é mandado, né? Porque o brasileiro tem um pouco isso, ele quer mandar, Uhum. né? Então a gente fala, aprenda um pouco japonês, né? Então estuda um pouco mais. Ou se você vai voltar para o Brasil, leva a sério. Porque se você não levar a sério, não é igual aqui. Lá você não vai conseguir um salário igual o daqui para poder ter as mesmas coisas, né? Então é difícil, viu? é complicado. E se você não prestar atenção em nenhum dos dois lados certinho, você vai ser. Tem muito brasileiro aqui que é assim, não sabe às vezes nem português direito e nem o japonês direito. É. Você fica meio É, analfabeto dos dois lados, né? O Uhum. que é é. preocupante, né? Porque se você volta pro Brasil, você é E zoado muito. porque você não Não sabe falar sabe falar português português direito. e aqui você não vai conseguir ir muito longe, né? Tirando fábrica. Né? E aquele ditado de que em terra de cego quem tem um olho é rei, eles não pensam no significado disso, sabe? Eles voltam pro Brasil muitas vezes e não sabem japonês. Como você falou, eles não sabem nada de japonês. Então aí também fica aquela ideia, né? Nossa, você morou 10 anos no Japão e não sabe nada de japonês, não pode arrumar um emprego numa empresa japonesa, e aí fica meio chato até pra pessoa, né? É Fica, verdade. poxa, né? Realmente, não fui pra lá, assim, muitas vezes não conquista tanto dinheiro assim, porque a gente sabe que não é igual na década de 90 que o dólar era igual ao real, então o ien valia bastante, não é mais assim. Então aí a pessoa chega no Brasil meio que da mesma maneira que ela saiu, entendeu? Então, tipo, por quê? O jovem veio pra cá, só fez o ensino médio de qualquer jeito e pronto, acabou. Ele não ganhou nada. Isso quando faz ensino médio, né? Porque tem muita gente que às vezes para no depois do fundamental, né? E não nem faz mais nada, né? Até É, antes. às vezes Ah, até até, antes. né? Porque Até antes. o japonês é obrigado a fazer até o colegial, né? Mas o brasileiro, o estrangeiro em geral não precisa estudar, né? Vamos dizer assim, né? É. Exige Mais ou menos. Ele falar. não é tão fiscalizado assim, o estrangeiro. É um pouco uma falha do sistema japonês. Eles meio que fecham os olhos. Que nem, infelizmente, tem muitas crianças que saem, por exemplo, sai uma criança na sexta série. Ela devia estar hoje na oitava, mas ela já saiu, na sexta série, Não. né? E ela tá parada em casa, né? Ela tá parada. E isso é triste porque o pai é que fez parar. O pai Uhum. falou assim: olha, em vez de eu gastar os 40 mil ienes, 50 mil ienes com a mensalidade da escola, por que que eu não pago esse dinheiro, metade desse dinheiro para você, como se fosse uma mesada, e você fica em casa e cuida do seu irmãozinho? E Meu aí, o que que acontece? O sacrifício que os pais não fizeram no Brasil para dar acesso às coisas para a criança, ele joga para a criança o sacrifício, porque aí ele vem para cá, consegue conquistar as coisas quando volta para o Brasil, compra sua casinha, seu carrinho, só que aí a criança acaba ficando a ver navios, né? Tendo que fazer supletivo, meio que com 20 e poucos anos, tendo que correr atrás do tempo que ela perdeu. Então, aqui no Japão, esse é um grande problema também. Vou falar dos brasileiros, né? Eles não levam a sério a educação dos filhos. Infelizmente, não é levado. É, Eles eu pensam assim, acho ah, que depois faz supletivo.
Falta pensar na criança. Eu acho que os adultos, no caso, pensam mais em si próprio, né? Nessas horas aí, né? Mas É. o Tiago e Mariana, eu tô curiosa também para saber uma coisa. A gente tá falando bastante sobre os alunos, né? Mas e para os professores? E para vocês? É muito mais desafiador trabalhar no Brasil ou no Japão? No Japão, o professor é mais bem reconhecido? É mais bem remunerado do que no Brasil? Ou é só conversa? Assim, por exemplo, comparado, como que eu posso explicar? Nós já trabalhamos em fábrica de alimentos, de eletrônicos, nossa, de tanta coisa, né? Então, Câmera, assim, né? câmeras, né? Eletrônicos tem É, câmera, celular, que nós trabalhamos juntos é. todos, né? É, Várias coisas. Então, se a gente for comparar, a gente está recebendo mais do que em outros lugares que a gente já trabalhou em fábrica, né? Porém, como é uma escola, não é como uma fábrica que, hoje eu vou fazer 1 hora de zangueô, hoje eu vou fazer 2 horas. Não, a gente trabalha das 8 às 5, algumas vezes tem reunião, alguns eventos aí que seria o nosso zangueô, mas não é igual o dia a dia de uma fábrica. Eu quero fazer 3 horas de zangueô. Não tem essa possibilidade pra gente, né? Então, a parte de reconhecimento, eu acredito que dos brasileiros, né, é a mesma coisa, que nós estamos no Brasil. Coitado, professora, né? Ah, Ali, é mesmo, né, né? tal. Muitas vezes a gente, Poxa, até é chato falar isso, né? Muitas vezes a gente ganha mais do que ele, né? Só que ele pensa assim, o professor não Professor. ganha quase nada, porque ele tá trazendo aquilo do Brasil. é, Então, assim, mas sim, eu não ligo, né? Sinceramente, eu não ligo pra Claro, isso. sim, claro. mas assim, de brasileiro, eu percebo que tem essa ideia, né? Agora, o japonês, por exemplo, que nem eu faço natação aqui numa piscina pública que tem aqui, e aí calhou de um senhorzinho, ele perguntou, o que que você faz? Eu falei, eu sou professora, né? Um japonês, Um japonês. senhor japonês. Falei assim, eu sou professora, né? Eu expliquei, eu falei, eu tenho uma sala de 5º ano, dou aula de inglês, tudo, né? Aí ele contou para todos os salva-vidas do clube inteirinho. Toda vez que eu passo, eles me cumprimentam. Sensei, sensei. E abaixa a cabeça. Olha! Do Isso é respeito, japonês, né, tem então? É um respeito bem diferente do Brasil, né? diferente, né? Oh, nossa, que A gente legal! percebe essa diferença. Então, Olha! porém, aqui no Japão, a gente tem um problema de mão de obra, né? Sim. Não tem mão de obra. Por isso que a gente consegue emprego com facilidade em fábrica, combini, né? Até mesmo na roça, né? Você consegue trabalhar aqui e ganhar bem, né? Então, como aqui no Japão não tem muita mão de obra, nós acabamos tendo que fazer alguns tipos de serviço que não é o de professor. Por exemplo, a Mariana, ela às vezes tem que fritar salgado para a cantina, né? Meu Eu, às Deus vezes, tenho que do fazer céu! transporte de aluno. É legal, na verdade. Isso faz com que o tempo passe mais rápido ainda, Eu Não, acho, na eu verdade. acho. é verdade mesmo. Então, é legal porque, assim, que nem no meu caso, né? Eu faço bastante transporte de aluno para dança, que eles fazem dança também, para jogar futebol, para levar para quadra, né? Porque a nossa escola, como é uma escola brasileira, não tem uma estrutura tão grande quanto a japonesa, então as quadras, a gente usa as quadras públicas. São melhores do que as escolas particulares no Brasil, inclusive. Caramba! E só que tem que levar até lá. Então, às vezes eu tô nessa sala de aula e daqui a meia hora eu tô dentro da van levando os alunos. Cara, é legal Nossa! porque Entendeu? Então, quebra a rotina, É dinâmico, né? né? sim. Então, no começo eu ficava assim, meu Deus, eu não vou conseguir ficar fazendo isso, sabe? Eu não vou conseguir me concentrar, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu ficava perdido. Eu anotava no celular o que eu tinha que fazer. Agora não, agora você acostuma, né? Então, assim, e a nossa escola tem 3 prédios, na verdade. A gente dá aula em dois. E simultaneamente. Então, assim, uma hora eu tô indo para o prédio do ensino médio, outra hora eu tô voltando. Então, às vezes eu vou e volto umas 3 vezes por dia. Aí pega a van, leva para quadra, aí volta. Ah, Aí que de sexta-feira legal. leva para dançar em outro lugar. Então, assim, é um desafio, mas é gostoso. Inicialmente eu fiquei com medo, mas hoje eu acho que eu prefiro esse tipo de rotina, meio que toda quebrada, do que no Brasil, que você entrava na escola às 8 horas, saía às 6, 7 horas, sem ter olhado para a rua, né? Aqui não, aqui você praticamente está dando aula e está na rua, tá dando aula e está na rua. E É as crianças legal. na van, elas se comportam? Como é que elas ficam Eles na cantam aquela van? musiquinha lá, como é que é o motorista? Pode correr! A quinta série não tem medo de morrer, o motorista! Não tem. Não, não tem. É igual. Assim, o Ah, comportamento é igual. Não é igual quando a gente, até brinco, né? Quando a gente tá no Brasil e vê um japonês numa sala de aula, né?
a gente pensa assim, puxa, tem um japonês em sala de aula, deve ser o CDF, deve ser todo quietinho, né? É o que o professor gosta. E o daqui é diferente, porque ele é brasileiro, na verdade, né? E aqui é o mesmo descendente japonês no Brasil, mas aqui ele é brasileiro, ele não é visto como japonês. Uhum. Então, ele é igual ao do Brasil, as criançadas do Brasil, assim, tem aquelas que respeitam, tem aquelas que respeitam um pouco menos, tem quem dá trabalho, tem quem não dá. Então é a mesma coisa. Na verdade, é como se você estivesse no Brasil, só que no Japão, dando aula para eles. Mas eu acho que nos dias de hoje, dar aula no Brasil deve estar muito pior, hein? Do que na época que vocês davam. Eu não sei, eu acho. É, a gente Que a vê geração uns, tá mudando a gente muito. vê uns vídeos aí, dá até medo, né? Do É, jeito dá que o até medo. pessoal. Criança indo pra cima de professor, dando, sabe? Dando porrada mesmo em professor. É, nossa, é ridículo. É que eu acredito que, na verdade, eu acho que não mudou. É que hoje nós temos mais, nós temos Certo? mais câmeras, né, Sim, celulares. Então, é. antes não era visto, era ouvido falar. Você fala, nossa, em um lugar eu parece que um aluno bateu no professor. Hoje todo aluno tem câmera, tem celular com câmera. Então, eu acho que hoje se propagou mais vídeos disso. Mas eu ainda acho que, no caso do ensino médio, é mais fácil se dar aula no Brasil do que aqui. E mesmo Sério? em sala de 40 alunos, eu acho, por causa dessa noção que o aluno tem. Porque ele sabe que na escola, por mais que seja chato, é necessário para ele. Aqui a escola, infelizmente, não é tão necessária assim. Porque, na verdade, no Japão, você só tem que ter o ensino fundamental, até o 2. Você não precisa ter o ensino médio. E no Brasil, se você não tiver o ensino médio completo, você não trabalha nem como gari. Então, assim, pode ser que no Brasil, pelo fato de ter mais alunos em sala de aula, e muitos alunos com condições, às vezes, né, escola pública com condições mais simples, né? Então pode ser que seja difícil por causa disso. Mas, por outro lado, aqui, o aluno, ele meio que, entre aspas, né? Ele tem noção que a escola não é necessária para ele, né? Ele pensa que, eu tendo o Fundamental 2 eu posso trabalhar em qualquer empresa aqui. Então, é mais difícil mudar a mentalidade do mundo aqui. Eu sempre bato nessa tecla, eu falo que aqui é mais difícil. Tem a questão de violência no Brasil, mas na verdade aqui pode ter também, né? É que aqui, como a escola tem menos alunos, eu acho que é mais fácil a gente controlar, Tá, é né? Mas você verdade, é já Mas ouviu verdade. algum relato sobre isso? Tipo assim, de de agressão aqui, treta? É. Já ouviu algum ah, relato? na nossa escola eu não lembro de ter ouvido falar, mas eu já ouvi caso de agressão, sim, É. de outros professores falarem, de outras escolas, né? Já ouvi, já ouvi. Porque, infelizmente, o brasileiro vem para cá com a mentalidade igual, né? Ele não vem para cá pensando que tem que estudar para ter um futuro melhor. Não, ele consegue o dinheiro de maneira fácil. Então, ele não está muito preocupado com o professor ou com a escola, né? Ele está contando os dias para sair, para trabalhar. É um pouco triste isso. E eu acho que talvez no Brasil tenha talvez ainda mais casos, porque queira ou não, a criança é um reflexo dos pais, né? E muitas vezes as regiões mais pobres, mais periféricas lá, às vezes o pai não teve uma educação assim primordial, básica, boa, e aí a criança vai seguindo esse molde, né? E aí quando chega na sala de aula ele acha que, né, que ser o espelho do pai é a única solução, né? E aí eu acho que é por isso que no Brasil Né? talvez é pior ainda, né, nesse sentido. Pode ser que por esse lado, sim. Agora a pergunta perrengue. Vocês já passaram perrengue? Perrengão mesmo. Já passaram algum perrengue? Em fábrica, eu não sei. Onde vocês já trabalharam? Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram? Trabalhar junto com o André? Fala, Zé. Foi legal, foi legal. Eu acho que o maior perrengue que a gente passou não foi nem em fábrica, mas foi quando a gente chegou aqui no Japão. Primeiro dia de Japão. Nossa. Nossa, foi, porque a gente veio, né, como todo mundo, né? Entrou em contato, né? Arranjaram uma vaga pra gente, né? Fizeram a propaganda, a gente falou, ah, que legal, tal. Vamos. Chegamos aqui, o apartamento tava sem condições, não havia condições. Eu toda animada, porque a gente sempre via, né, vídeos assim, Insalubre o apartamento, totalmente insalubre. peguei uma empreiteira, né? Olha que bonitinho o apartamento. Então eu pensei, hoje em dia deve estar mais, né, assim para todas as pessoas. Mas a gente chegou e o apartamento estava, não tinha condições ali de morar naquele apartamento. E aí a gente foi pego no aeroporto, colocaram a gente no apartamento, eu me senti sendo levado igual um pacote, assim, e sendo colocado no apartamento.
E não tinha condições nenhuma, não, higiene não havia nenhuma no apartamento, nada, né? E aí você se sente assim, né? Nossa, eu viajei do outro lado do mundo, primeira vez que Downgrade, eu né? estou vindo, e o que que fizeram comigo, né? Eu saí da minha casinha lá no Brasil também, Confortável. não, é. Então acho que esse foi um perrengue ali. A gente, na hora ali, eu olhei assim, e falei assim, não, eu vou ligar para a pessoa que mandou a gente ir para Era cá. 1 hora da manhã, a gente estava ligando Eu no peguei. Brasil para reclamar. A gente pegou a No choque, internet né? porque a gente ainda estava com o celular do Brasil, né? A gente ainda não tinha feito nada. Eu falei assim, olha, o que aconteceu aqui? Eu falei, não foi isso que a gente combinou, né? Resolveram? E eu assim, só que naquela expectativa assim, não sei se vai dar certo, porque eu tô aqui, eles estão lá, o que que eles vão fazer pra gente, né? Mas resolveram, né? Outro dia. No dia seguinte, aí já relocaram a gente num lugar mais apropriado. Na verdade, a gente passou 1 mês de perrengue, na É. verdade, né? Porque, olha, inclusive vou dar uma dica para quem quiser vir para o Japão, não vá para aquela empresa de sorvete, doce, que fica em Yamanashi, Kofo. Não vá para lá, não vá para lá. Se você for, você tá lascado, Olha, lascado. Não vá para lá. tem um outro casal que a gente conhece aqui, que a gente já falou sobre isso no outro vídeo, é a mesma empresa. É a E mesma eles também empresa. não gostaram, não. E É a eles mesma empresa. prestaram suporte, Ó, inclusive. então, ó, uma empresa de nome francês, na verdade, hein? Fica em Yamanashi, Kofo. Não vai para lá. Não vai para lá, só que vai se arrepender. Isso aí. Essa empresa, por que que era por que que era um perrengue pra gente? É 1 mês de perrengue, na verdade. Não foi nem um dia, foi 1 mês. Todo dia era um perrengue. Hum. Porque essa empresa, ela não tinha horário para você trabalhar, nem de entrada nem de saída. O único dia que a gente sabia qual que era o horário que a gente ia entrar e sair, foi o primeiro dia. Porque todos os outros dias você podia entrar e sair a qualquer horário do dia. Então não tinha, tipo, não era, por exemplo, que nem aqui no Japão, tem empresa que você trabalha uma semana durante o dia, uma empresa e uma semana durante a noite. Das 8 E aí às fica 5 e alternando. pronto, né? Isso, alterna, né? Tem umas que alterna 3 vezes, mas você sabe o horário que você vai entrar e sabe o horário que você vai sair. Sim. Essa empresa, ela alternava o horário todo santo dia. Então Hum. tinha dia que a gente chegava às 8 horas e saía às 5. No outro dia, às vezes a gente tinha que chegar a meio-dia e sair às 10 horas da noite. Já no outro dia, a gente podia chegar às 5 horas da tarde e sair 3 horas da manhã. E isso bagunçava o nosso relógio biológico. Então, assim, você saía da empresa e ficava com aquela ansiedade também de saber que horário que você ia trabalhar no dia, porque às vezes você saía de lá e você não sabia qual que era o horário que você ia trabalhar no outro dia, porque eles não tinham avisado, eles ainda iam avisar pelo celular. Nossa. Então, você ficava com o relógio biológico zoado e com a mente também em ansiedade 24 horas por dia. E aí você tinha Até que uma ficar vez. toda hora olhando no celular, né? Pra ver assim, "Ei, mandaram mensagem, mandaram mensagem." Sim, até uma vez a gente estava no shopping, passeando lá, tal, fomos lá comer, e a gente achava que no outro dia ia começar a trabalhar à tarde, né? E aí ele falou assim, ó, aí mandaram a mensagem, falou, mudamos o seu horário, vai ser de manhã. E a gente estava do outro lado da cidade, de bicicleta à noite, então Ih, assim, tava preparado para voltar para casa correndo, então a gente saiu correndo de lá, né? ai, que E horror, outra coisa, gente. casal não necessariamente ficava no mesmo horário. Então tinha um casal que a gente conhecia que às vezes eles ficavam uma semana sem se ver. Nossa. E trabalhava na mesma empresa e morava na mesma É. casa. Entendeu? Então, ó, não vá para a fábrica de sorvete que tem nome francês que fica em Yamanashi. Não vá. Fica a dica. Fica, Vai se fica aí arrepender. pra... É, Dica rapaz. valiosa. E já aconteceu alguma vez de, por exemplo, você sair, vai, sei lá, trabalhou, entrou tipo assim, 3 da tarde, saiu. Que hora você falou? 5 da tarde, 3 da manhã, né? Por exemplo. Sim, 1 hora da manhã já saiu. 1 hora da manhã. E aí, no próximo dia, mandaram uma mensagem e falaram: "Ó, vocês têm que entrar às 8." Tipo cedinho? Acho que algo próximo a Já. isso. Algo próximo a Caramba. isso. Não lembro se às 8, mas era de manhã, era antes do É. meio-dia. Nossa, Já, já pensou já. você chegar tipo 1 hora da manhã em Foi um casa? mês que vocês aguentaram ficar nessa empresa? Temos 1 mês. 1 mês. Nossa, Aí aguentaram muito. chegou um momento que o chefe falou assim para mim: olha, eu quero que você venha aqui às 3 horas da tarde, saia às 2 da manhã, só que sua esposa vai chegar aqui a 1 hora da tarde, vai sair 11 horas da noite. Eu falei, não. Eu falei, não vou. Aí ele brigou comigo e falou: como você não vai? Eu falei assim: não vou, não vim pro Japão para ganhar dinheiro, eu vim porque aqui a qualidade de vida é melhor, eu vim aqui por questão de qualidade de vida. Aí ele falou: não, mas na empreiteira falaram que você podia trabalhar a qualquer horário. Eu falei, não, mentiram para você. E não era verdade. Aí Uhum. ele ficou nervoso comigo. Pra mim, aquele lá foi o último dia. No outro dia eu resolvi não ir mais. E aí a gente acabou indo trabalhar junto, todo mundo aqui, né? É verdade, foi Ah, foi tempos dessa bons. fábrica do sorvete para onde
Pra lá, pra Ryogo, então. Ah, Isso. Bom, e eu lembro, cara, eu lembro. nossa, aquela fábrica era nossa, gente. Olha, é sério, é que eu não sei, vocês passaram por muitas outras fábricas ou de lá vocês já foram pra ser professores? Eu não lembro. Passamos por duas fábricas depois. De lá Depois. a gente foi para se tornar professor, né? Para dar aula numa escola em Saitama, que não foi muito legal, mas a gente ficou lá 5 meses e fomos para a fábrica da Sony trabalhar com câmera. Aí da Hum, fábrica da Sony, eu fui para Makita, a Mariana continuou trabalhando lá na Sony. Aí pela primeira vez na vida eu fui mandado embora, porque eu acabei discutindo com o chefe japonês. briga, Acabei briga, discutindo com o briga, briga, briga. não, a gente não chegou a se estapear, mas eu tive uma discussão porque ele queria imputar em mim uma culpa que não era minha, que era de alguém que estava lá no horário que eu nem estava. E aí ele tentou eu acho que me pressionar de uma maneira, como eu posso dizer, tentou me deixar nervoso, e Tentou Tipo, eu tava, te coagir, te induzir a isso, né? e aí eu fiquei tranquilo, porque uma pessoa me assistindo não é nada, que nem eu sou professor, dou aula para 40 alunos. é. Então, 40 alunos me olhando, não vou tremer por causa de um homem. É verdade. Ele ficou nervoso e, tipo, e me mandou embora. Eu falei, se você não tá feliz, me manda embora. Ele falou, tá bom. Eu falei, então vou embora, então vou embora agora. Aí ele ficou assim, que, você vai embora agora? Então eu falei, vou embora agora. E aí foi embora. Só aí, no mesmo dia que eu pedi demissão e foi mandado embora, aí eu liguei pra diretora, né, que tinha entrado em contato comigo antes, né? Eu falei, olha, então, eu fui mandado embora, você quer me contratar ainda? Aí ela, não, Thiago, eu vou pensar aqui, eu já respondo pra você hoje ainda, tal. Eu tenho que fazer umas contas. Eu falei, não, tá bom, então, obrigado. Liguei até chorando, na verdade, porque eu nunca tinha sido mandado embora, né? Então eu Deve ter fiquei ficado com uma tipo, raiva do meu caramba, Deus. né? Fiquei porque era injustiça, né? Eu tinha que aceitar uma culpa que não era minha, né? Eu falei, não. Aí ele, né, queria você me coagir, tentar me pressionar. Eu falei, não, não vou ceder. E aí eu acabei pedindo, falando, não, então se você não tá gostando do meu serviço, me manda embora. Aí eu falei, então você tá mandando embora, então pode ir embora. Aí eu fui embora. Tá certo. E, cara, aí, na verdade, eu ia até falar disso antes, mas eu lembro como se fosse há 4 ou 5 anos atrás. Nossa, Exa mas foi, exatamente, mas foi. exatamente como é que foi que eu conheci o Tiagão. Você Eu lembra? Como é que foi? lembro. Eu não lembro. Eu estava lá no meu lugar fazendo o que eu tinha que fazer, e aí mandaram fazer, André, vai pra linha tal, fazer o Apore, sei lá o quê. Mas o que que você tava fazendo? Explica para as pessoas o que que você tava Eu fazendo. tava lá, eu pegava o celular Era assim, uma linha de era uma linha de produção. produção, aí a gente ficava lá checando a cor da tela, se tinha sujeira, É, apertando Enter lá. É o melhor emprego que a gente podia era o ter, né? melhor emprego, É. nossa. Aí, vai lá fazer um OEM. OEM não, vai pra linha tal. Tá bom. Eu vou na linha, parei do lado de um cara lá, aí, opa, beleza, beleza. Aí, chegou agora? Cheguei agora. Porra, eu toco guitarra. Eu também toco guitarra. Oh, pô, e a Les Ah, Paul? E a não sei o quê, e a Jaguar, a Fender, não sei o quê. Quando foi, eu acho que até mudaram a gente de lugar, porque a gente ficou nossa, conversando um conversou tempão lá, não demais. sei se você lembra disso. Verdade. Lembro. Mó Os barato, vietnamitas né? lá não perdoavam, né? Hã? Se ficassem amigos, os vietnamitas lá não perdoavam, né? Nossos chefes vietnamitas, né? Se ficassem amigos, eles tiravam do lugar. É Nossa, que verdade. raiva, né? O trampo era legal, mas essa parte era chata, né? Os vietnamitas É, mandavam e desmandavam lá na fábrica. Isso Eles era eram donos da fábrica praticamente, né? Os chefes praticamente. japoneses comiam na mão deles, né? comia na mão deles, é. Então, pô, lembro, ó, né, a gente falando sobre isso, aí veio a memória aqui. A É. gente com aquele bonezinho azul bebê sexy pra caramba, né? Se eu te tiver uma foto, eu acho que a gente tem uma Eu foto tenho, lá acho que eu tenho. na fábrica de Uhum. uniforme. Vou botar aqui pro pessoal ver como que uniforme bonitinho, só que não. Caramba, né, velho? Então, aí Nossa. depois Nossa, disso meu você Deus. foi. É. Aí você foi pra. Aí depois você mudou pra essas duas fábricas, teve a briga, e depois foi pro. Aí vocês começaram a trabalhar no colégio, né? Agora, sabe Isso, uma, onde a gente tá uma agora. curiosidade que eu tenho? Como é que é uma rotina de quem estuda em colégio brasileiro aqui no Japão? Que nem uma curiosidade, tipo, eu não sabia que tinha que tirar sapato pra entrar na escola. Eu não sabia disso. Então, algumas coisas a gente tenta colocar da cultura japonesa para eles também. Por exemplo, na cantina, além da comida brasileira, eles também têm comida japonesa. Tem yakisoba, tem carê. E a gente, né, como os alunos, eles acabam, né, indo para a fábrica muitas vezes, né? Então, algumas coisas da fábrica a gente coloca para eles, como isso aí de fazer limpeza, que também na escola japonesa também de tirar o sapato, né?
eles têm aula de japonês também, né? Então, assim, não é tudo, não é exatamente como se fosse uma escola japonesa, mas é uma escola brasileira com algumas coisas da escola japonesa a gente tenta colocar, né? Hum. Muitos comem usando hashi, né? Então, assim, a gente tenta inserir um pouquinho, pelo menos, da cultura japonesa para eles. Porque tem alunos que chegam do zero, assim, sem saber nada, nem como que fala Japão e japonês. Então, a gente passa para eles. Thiago, e outra coisa, tem casos assim realmente que. Cara, eu ia falar um negócio e esqueci, eu acho que é o Covid. Ainda. Nossa, menino, que isso? O que eu ia falar? A idade Não, bate, gente. Ah, tá, bom, vocês têm aula de japonês e tudo mais, né? Tem alguma criança que se Sim. forma, por exemplo, a aula de japonês que vocês dão, no caso você é o professor de japonês, né? Tem professores nativos de Não, japonês? tem a professora japonesa. Eu dou aula de japonês esporadicamente aqui, é bem pouco. Ah, Só para o sexto, sétimo, ano, de vez em quando, né? Mas existe uma professora japonesa que dá aula para eles, né? Ela dá aula para todas as séries, desde a primeira série até o terceiro colegial. mas, por exemplo, essas crianças que entram nessa escola brasileira, geralmente até de repente querendo voltar, tem algumas delas que vão do começo até o final e não aprendem japonês direito? Tipo assim, falam igual a gente, Essa tipo, seria fala eu. igual índio? Ixi, essa seria eu. Não, não entra nada na minha Ou por cabeça. ser criança, naturalmente as crianças pegam rápido, mais fácil. É, tem isso, né? Criança. Então, o problema muitas vezes vem de casa. Os pais meio que falam assim, não precisa se esforçar muito em japonês porque a gente vai voltar para o Brasil. Então, Não. muitas crianças meio que não levam a sério o ensino de japonês por causa disso. Agora, aquelas que levam a sério, né, que estudam desde a primeira série até o terceiro colegial, elas conseguem um bom nível de japonês, né, conseguem às vezes até trabalhar como líder de linha ou numa empresa japonesa no escritório, né? Você Eles diria fazem que no nível proficiência, nativo? conseguem tirar N3. Chega a ser nativo ou Ah, nível nativo é difícil. acho que nível No nativo é só máximo indo pra... N2 eles conseguem. Talvez o nível nativo só indo pra escola japonesa mesmo, né? Fazendo curso e Sim, tal, só indo para Ah, escola japonesa, porque isso, é porque eles têm uma hora só por semana, né, cada turma, Ah, né, então por causa disso não avança tanto assim. Eles acabam tendo que estudar por fora também, né, a professora de japonês, ela também dá aula por fora e eles fazem curso com ela, né, aí esses que fazem curso conseguem o N3, até o N2 às vezes. mas é engraçado, né? Você pensar às vezes a criança mora aqui desde os, sei lá, 8 anos de idade e tal, e chega com 18 e ainda não aprendeu num nível, tipo assim, absoluto, né? Um nível totalmente natural de fluência, né? Engraçado pensar, né? mas tem a questão pessoal também, né? Cada um tem um Sim, sim, nível. Tem claro. gente que é mais perto, tipo você é mais. Aprende assim. Ah, é E nada. eu, anos estudando sozinha, claro, né? Mas não entra na minha cabeça. Eu vou conversar e trava e dá tela azul. Ai, meu Deus, como é que falava mesmo? Sabe? É Mas é terrível. normal. Ah, É mas porque a gente não fala em casa, né? Em casa a gente não usa, né? Os alunos também não usam em casa japonês. Então, diferentemente dos alunos que vão para a escola japonesa, que ficam lá 8 horas, né, falando japonês o tempo todo, o tempo que eles não falam em casa não atrapalha tanto, né? Agora, a gente que só usa, vai na padaria, no Combini, vai no mercado, conversa com o chefe na fábrica, tal, não é o suficiente, é pouco. isso daí. Se vocês tiverem um filho, como é que vocês imaginam que vocês fariam com ele? Vocês colocariam o filho de vocês numa escola brasileira ou numa escola japonesa? Eita. Você. Então, Eita. como nós não temos mais a intenção de voltar para o Brasil, Nunca tivemos, né? a gente não fala nunca porque a gente não sabe o É, que que pode acontecer, né? A gente tem nossos familiares no Brasil, mas a nossa intenção é ficar aqui mesmo. Como a gente quer ficar aqui, e se nós tivermos filhos, eles vão crescer aqui com a ideia também de ficar, eu acho que seria interessante eles estudarem na escola japonesa mesmo, Eu acho Verdade. para também. ter Verdade. optarem por ter uma vida aqui também, né? A nossa intenção não é voltar para o Brasil, né? Agora, se nós tivéssemos a intenção de voltar para o Brasil, nós vamos voltar daqui a X anos e a criança vai chegar no Brasil no sexto ano, no sétimo ano. Aí precisaria, porque eu imagino também que, por exemplo, a criança que está aqui, escola japonesa, no sexto, sétimo ano, vai para o Brasil, você imagina a dificuldade dessa criança em ler, escrever uma letra cursiva? Aqui na escola japonesa eles não vão fazer a letra cursiva que a gente usa no Brasil, né? Às vezes nós temos casos também de crianças que às vezes não se adaptaram na escola japonesa e vêm para a nossa escola. Uma das dificuldades deles
é a letra cursiva, nunca tinha visto isso. Ou no máximo a letra de forma, né? E a gente não usa, a gente usa a letra cursiva. Tem isso, né? Alfabetização, como que vai ler, como ler e escrever. E aí entender as outras matérias, né? Por mais que você domine o seu idioma, né? É difícil também, né? Então, pessoalmente, nós não temos essa intenção de voltar para o Brasil. Então, a gente optaria pela escola japonesa. Não sei. Porém, como eu, como eu sei que santo de casa não faz milagre, É. eu colocaria talvez para fazer algumas aulas de português, né? Ah, Porque a gente não quer que o nosso filho também seja japonês, né, na cultura e na fala e não saiba falar a nossa própria é, língua, sim. né? É, Eu mas não isso é quero, uma tipo, coisa muito importante, que o pessoal deixa passar também. Às vezes, esse- esse lance do 880, às vezes, não, meu filho não vai aprender japonês porque a gente vai voltar. E tem o outro pessoal que é o contrário. É, Você lembra, tinha um conhecido nosso lá que falava isso aí, português, essa língua do caramba, país de porcaria. Não vou ensinar é. meu filho. Você lembra, né? Né? Eu não É, lembro, né? lembro. não Eu não lembra? Eu lembro. lembro. Você lembra? Não vou Eu ensinar. lembro, eu sei quem é. Lembra, sabe quem é? Não, se eu tiver um filho aqui, eu não vou ensinar português, imagina, língua do Brasil, tipo assim, menosprezando, sendo que, poxa, Sim. português é uma língua, realmente, ela não é tão falada assim em tantos países, mas, por exemplo, como tem uma comunidade relativamente grande aqui no Japão, a criança saber o português e o japonês, ela vai possibilitar várias, assim, vai abrir várias portas diferentes, Com certeza. tanto emprego quanto amizades e tudo mais. E digo mais, como o japonês e o português são línguas tão distintas, se a criança aprender o português também, vai facilitar muito mais a vida dela na hora de aprender inglês ou Outras espanhol. línguas em geral, né? Porque, pô, os cognatos em português e inglês, eles, pô, se você souber português, basicamente você sabe uns 40% do vocabulário do inglês, né? Eu não sei 40%. Não, tipo, construction, Tá, construção, entendi, esses tipos de entendi, coisa assim. entendeu. Tem um monte de palavra igual. Então, pô, às vezes o pessoal não pensa nisso I daí. understand. Understand. Então, eu acho que quanto mais, se você souber português, pô, te ajuda em vários outros aspectos. E o Sim, pessoal não pensa ajuda. nisso, cara. Não, não. Não pensa nesse lado. Você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar justamente sobre isso, né? É importante para poder aprender outras línguas, como o inglês, o espanhol, até o alemão, né? Por Sim. exemplo, dá para aprender também, né? Se souber o português e o inglês, né? E também porque a nossa língua eu acho ela linda, né? Eu acho a nossa Sim. cultura literária maravilhosa, né? E também tem a cultura portuguesa também, que a cultura literária portuguesa também é maravilhosa. Então é besteira, é que nem o Brasil tem seus problemas, mas não é um país ruim, que a língua é ruim, que a cultura é ruim, que a comida é ruim, não. Tem Uhum. tudo muito bom, né? A gente está aqui por N motivos, né? Quer ficar aqui por N motivos, mas a gente não acha que a nossa língua é ruim, que o nosso país é ruim, né? Então eu quero que ele aprenda português, com certeza, porque em casa eu quero falar português, né? Também com ele, eu não quero ter que deixar minha língua em casa, né? Eu quero usar a língua lá fora. Em casa eu quero falar português, quero que ele leia livros em português, né? E como você Exatamente. falou, vai que ele possa arrumar um emprego numa faculdade, numa escola, né? Cara, É e às vezes verdade. até. Desculpa, pode falar, pode falar. Conhecer também as raízes, né? Porque, querendo ou não, nós somos brasileiros. Vai ter avós brasileiros que estão no Brasil. Então, tem que conhecer, saber, né? Da onde que a gente veio, por que que foi, voltou. Tem que conhecer toda essa história, né? Que a gente, como descendente, tem também. E a gente tem um lado descendente e um lado não descendente. Tem que conhecer os dois lados, né? E Verdade. lembrando que, assim, para o japonês, por exemplo, vocês, no caso, você é basicamente japonesa e o Thiago não. Vai sair um misticinho aí. Para os japoneses, ele sempre vai ser estrangeiro. Não É. importa o que aconteça, aquele cara lá vai ser o Gaikokujin, né? Então, seria É. muito estranho, né? Se, tipo, não estranho, mas assim, pô, se ele não souber falar português, é até chato. Porque para a sociedade japonesa vai ser difícil ele ser aceito da mesma forma, né? Que um japonês, Sim. né? Eu acho que para vocês descendentes, eu acho que eu já ouvi relatos, inclusive, de descendentes falando que eles sentem uma síndrome meio que de síndrome do vira-lata, porque no Brasil eles não são brasileiros, você é japonês, né? Ou chinês, ficar falando outras nacionalidades nada a ver. Ah, seu coreano. E aqui eles não são japoneses.
né? Tipo assim, vocês não são vistos como Tipo assim, o que japoneses, que a como... gente é? É, tipo, o que eu sou, gente? A pessoa tem até uma crise existencial do, né? O quem eu sou, o que sou, né? Então, é muito importante ficar claro, né, para criança que, olha, você está aqui, mas a sua cultura, a sua origem, na verdade, é brasileira, né? Nos olhos dos japoneses, a gente, infelizmente, não vai passar disso, né? Por mais que tire Sim. é, nacionalidade, como é que É, fala? É nacionalidade, Cidadania. né? cidadania. Cidadania, isso. Você é caicocudinho, né? É Né? estrangeiro. E acima de tudo, eu acho que você ter esses dois lados aí, você pode pegar o que é bom das duas culturas, né? Pra Uhum, lapidar melhor a criança. exato, é. Pô, pode pegar um pouco da polidez, da educação do Japão, junto com a malemolência ali, aquele Uhum, instinto de dar um jeitinho às vezes, porque é ruim dar um jeitinho brasileiro às vezes, mas às vezes é bom. Você não sim, fica tão duro assim, né? Então, acho que uma criança que tem esses dois lados bons de cada país tem a tendência a ela se dar melhor na vida, eu acho, eu também acho. né? Olha, tem tudo pra dar É certo o essa criança aí, hein? Olha. Deus quiser. É um projeto futuro, mas tá em mente. Que É legal, não? verdade. Tomara que dê certo. Mas então, só voltando para a parte lá que eu tinha falado de como é que é assim, tipo assim, um cronograma da escola brasileira. Porque eu tô perguntando porque a Mari falou que tem xadrez. Isso daí é tipo assim, é uma coisa Verdade. Que horas extracurricular. que entra isso? Sabe assim, tipo, como assim? Tem xadrez? Tem outras coisas diferentes Tem também? listrado também, eu acho. Ai, amor, não. Então, né, como é um período integral das 8 da manhã às 5 da tarde, nós temos o horário que nós temos as aulas com as matérias, com os conteúdos, e nós temos horários também para essas atividades extras. Então, além da educação física, tem um clube de futebol, além da educação física, tem um clube de vôlei, além disso, do esporte, tem um clube de xadrez. E a criança, ela pode optar ali, vou fazer xadrez e o futebol, ou vou fazer vôlei, vou fazer o xadrez, cada um no seu dia. Às vezes alguns coincidem, né? Porque normalmente as atividades mais recreativas a gente vai deixando ali para o final da semana, quinta, sexta-feira, né? Então às vezes bate um ou outro, mas eles têm ali toda essa possibilidade. Vou fazer um clube de vôlei na quarta e um xadrez na sexta-feira, por exemplo. Então é possível, né? Então a gente tem todo esse horário, né? A gente tenta encaixar tudo ali dentro para que eles possam participar de tudo isso aí. Para não ficar monótono também, né? Só sala de Porque só aula, sala né? de aula seria complicado para uma criança em ficar. Porque no Brasil você entra às 7 e sai meio-dia. Elas entram às 8, saem às 5. Nossa, né? Então, se fosse só sala de aula, seria muito cansativo, né? Depende, né? Então tem que ser. Então, e lá, então, e o legal é que a escola, apesar de ser pequena, mas ela tem bastante coisas extras fora da escola. Então, tem também a piscina, que eles vão para aula de natação, né? A gente vai colocar, por exemplo, oficina de 3D, para eles aprenderem a fazer a modelagem 3D e depois imprimir com tecnologia. Então, o Japão, ele proporciona um pouco disso também, porque como as coisas aqui são mais acessíveis, a gente consegue trazer coisas que no Brasil a gente teria muita dificuldade de trazer, né? E, por exemplo, levar aluno para uma piscina no Brasil toda semana seria impossível, Não é né? Seria verdade? muito caro. Aqui a gente consegue, né? As crianças conseguem, né? Cara, a gente coloca elas na van e leva embora para piscina e tal. E é possível, é acessível, né? E música? Eles têm música, aula de música, essas coisas assim? Porque professor de música Ainda já tem. então, é um projeto antigo que eu tenho vontade de fazer, mas não deu certo ainda. É a questão de horário, questão de. Porque como é uma escola pequena, não tem muito espaço. Então não é um projeto. É um projeto que tá meio difícil, não é um projeto fácil de colocar. Talvez se fosse externo, né, se a gente tivesse um lugar externo, seria mais fácil. Mas aí teria que alugar para manter os instrumentos lá tal. Né? Mas A a escola teria ideia é colocar que, em algum momento né, a escola teria isso. que providenciar uma verba, né? Sim, principalmente de locação de lugar, né? Que é pequena, escola é pequena, tal, né? Apesar de serem 3 prédios, mas os 3 prédios estão quase que sempre sendo usados para alguma coisa. Então a gente tem essa dificuldade, né? No Brasil tem 500 salas na escola, né? Então a gente tem sala sobrando, sala que às vezes é depósito, porque não tem o que fazer, né? Aqui a gente tem sala faltando, a gente precisa de mais salas. Poxa, é uma pena que no Brasil não consiga seguir com tanto de imposto que, Que se que paga. arrecada, né? Que se paga, né?
uma escola pública não ter, por exemplo, pessoa que legal se fosse igual no Japão, dos Estados Unidos, que tem, sei lá, eu acho que tem teste de aptidão para ver, pô, essa criança aqui é boa no judô, essa criança aqui é boa na ginástica olímpica, porque é o que você falou, às vezes tem salas lá largadas e às vezes poderia ter lá várias coisas que iam tornar a criança, poderiam formar o futuro bem melhor, né? De É, repente como musicista ou como Sim. atleta, né? É uma pena que no Brasil a verba que arrecada não é usada no lugar certo, né? faz parte, né? Há muito tempo é assim, né? Sim, É. e estrutura no Brasil tem. As Tem, escolas são grandes, né? As escolas japonesas daqui, elas têm uma estrutura maior do que a do Brasil. Então aqui elas têm aula de judô, tem aula de taiko, né, o tambor japonês, tem aula de inglês, tem aula de música com piano de cauda em sala, nossa. né? Infelizmente a escola brasileira, por melhor que ela consiga ser, mesmo a particular, ela não chega perto de uma escola pública aqui, Nossa. né? A estrutura, vocês moram também aqui no Japão, a gente vê, né? É enorme, né? Gigantesco, né? Aquela ideia de que o Japão as coisas são pequenas, pequeno é em Tóquio, né? Exatamente. Fora tudo é muito grande, é tudo muito amplo, né? Aqui perto de casa, inclusive, tem uma faculdade, e na faculdade tem aquelas pistas de De corrida, corrida. né? Parece de que a gente vê na TV quando tem campeonato, essas coisas Sim, assim. exatamente. E a gente fica até pensando, né? Porque como o sistema é tão diferente, né? Porque no Brasil você vai na faculdade para ter o diploma para arranjar um emprego melhor, né? E né, como funciona aqui? Você vai para a faculdade e vai correr lá, né? Tipo assim. É, tipo, tem atividade extracurricular É, também. Tipo, tipo. Que nem no. Eu acho que nos Estados Unidos acontece, né? O cara é bom de corrida, ele consegue uma bolsa, né? Essas bolsa, coisas assim. Eu acho que tem aqui deve isso, ser né? assim também, né? Acho que tem também, acho. Quem deve ter, né? Eu não Então, sei como que é exatamente, mas deve ter, porque eles têm muitas atividades extras, né? sim, inclusive, eu não sei se vocês têm, têm que passar por isso, mas as escolas japonesas têm as criancinhas. Você sai de sábado, sai de domingo, as criancinhas tudo vestidas É com verdade, uniforme. sábado, domingo, feriado, as crianças estão indo pra escola, não sei fazer o quê, mas os pais devem dar graças a Deus, Vocês têm que. né? Acontece, né? Você falou que não Não, trabalha de sábado e domingo. Na escola brasileira não tem isso. não, esses dias, feriado ou final de semana que as crianças japonesas vão para a escola, na verdade é para fazer os curabos, né? Que é o que a gente tem aqui, que é o clube, né? Que é o clube de vôlei, que é o clube de xadrez. Lá eles têm no final de semana, né? Então, e mesmo se tiver um feriado, eles vão também, né? Então, na verdade, eles vão para a escola de final de semana, mas é mais para as atividades extracurriculares deles, né? Não para aula normal de matemática, de japonês, de inglês, de geografia, por exemplo. Tipo, não existe um reforço de fim de semana. Geralmente é atividade extracurricular. Extracurricular. O reforço existe, mas não é na escola. Geralmente é naquelas escolinhas pequenas que a gente vê que parecem até combinis, né? Que a gente vê que passa, que dá para ir na sala de aula. O reforço lá é aquilo ali, né? Quando eles querem entrar no ensino médio, porque o ensino médio aqui no Japão tem vestibular, digamos assim, né? Um vestibulinho, né? Então eles têm que fazer aqueles reforços para poder entrar no ensino médio. Nossa, é puxado, né? Quer dizer que é bem puxado. Escola aqui não é brincadeira, não. Eu acho que muito disso daí tem a ver com o lance dos quindis, né? Porque imagina, você tem que. Eu não sei se funciona igual, mas a cada ano você Cada tem que ano aprender. tem que Ah, esse ano aqui, aprender primeiro ano é 70, 300, depois 500. É assim, né? Que funciona. tipo isso. Na escola brasileira Não, é diferente. Como os alunos chegam com níveis diferentes, né? Então, às vezes, na mesma sala de aulas tem três, quatro níveis. A professora ensina do zero para um, a outra já está lá na frente, o outro é intermediário, né? Na escola japonesa, como eles todos têm o mesmo nível, aí eu sei que cada série é uma bagagem de kanjis, né? Até chegar no ensino médio e aí, digamos assim, terminaria, né? e para vocês, no caso que dão aula na escola brasileira, tem esse lance de nivelar as crianças e tal? Ou então você acha que por ser em português não tem tanta dificuldade assim comparado com se fosse com kanjis e tudo mais? Que é o Por exemplo, japonês. porque às vezes uma criança, às vezes, sei lá, de repente, eu não sei, sabendo do background da criança, de repente, essa aqui ficou 2 anos sem estudar, sei lá, por algum motivo. E aí pega um outro da mesma idade, é a mesma idade, tá na mesma série, só que ela sabe muito mais. Tem essa Hum. dificuldade de nivelamento Gente, que desafio. de conhecimento também? Tem isso? Deve ter, né? Assim,
Por exemplo, o Fundamental 1, né? As primeiras séries, da primeira série até o quinto ano, né? A gente repara que tem muitas crianças que vieram do Brasil e às vezes nem tinha passado pela escola por causa da pandemia. Então, às vezes entrou numa terceira série sem ter passado ali por um prezinho, primeira série, segunda série, né? E tem idade ali de terceira série, né? Então, nós temos, às vezes, algumas crianças mais velhas e algumas séries anteriores. Mas o que que a gente tenta fazer? É integral, né? Então, a gente tenta ali que a criança chegue até onde estaria na idade para poder ela entrar na série adequada dela, desde que ela consiga, né? Ela conseguindo, fazendo todas as provas, tendo o conhecimento para acompanhar aquela série, ok. Senão, ela vai indo de série em série, mesmo que ela esteja mais velha para aquela série, né? Depende, eu acho que hoje no Brasil depende muito do estado, né? Às vezes se coloca mesmo na série da idade que tem, ou a questão da repetência, né? Mas aqui a gente procura ver muito isso. A criança consegue, não consegue, né? Vai precisar ficar um ano anterior. Então, aqui pelo menos a gente consegue ter essa qualidade, né? Ver como que é para que a criança tenha ali o melhor ensino possível, né? No final das contas acaba Infelizmente, sendo individual, né? Cada um é cada um mesmo, né? É, né? É. Isso é cada caso, né? infelizmente, tem muitos pais que vêm para o Japão só pensando no valor do salário. Então, eles vão para uma cidade que não tem escola japonesa, perdão, que não tem escola brasileira. Aí, eles chegam lá e tentam colocar a criança na escola japonesa. Só que a criança não tinha uma bagagem nem cultural, nem linguística, não sabe nada de japonês. Por mais que os parentes no Brasil sejam descendentes de japoneses, elas não falam nada em casa. Então, quando chega na escola japonesa, elas não têm a cultura e não têm a língua. Então, a escola japonesa, o que acontece? Ela mantém o aluno lá. A escola japonesa, muita gente não sabe, mas ela aprova todos os alunos, todos os anos, mesmo que eles não tenham o nível. É aprovado. Aqui na escola japonesa, existe progressão continuada no ensino fundamental, só não existe no médio. Então, o que acontece? A criança brasileira, se ela, digamos assim, não sofrer nenhum tipo de problema na escola japonesa, como bullying ou como não adaptação, ela vai ficar. Ela vai ficar na escola japonesa, mas ela não vai aprender nada. Então, assim, tem pais que deixam os filhos lá 2 anos, e aí a criança está, na verdade, 2 anos parada, por mais que esteja na escola, né? Caramba. É, e assim, ela está sendo aprovada. Ela está sendo aprovada lá, mesmo não tendo conhecimento nenhum. E tem Caramba. pais que a criança sofre algum tipo de problema, bullying, ou não se adapta, porque não sabe falar japonês, não conversa com as outras crianças. Então, os pais deixam a criança sozinha em casa. E aí, quando os pais resolvem ir para uma cidade que tem escola brasileira, a gente pega essa criança que já esqueceu muitas coisas já esqueceu muitas matérias da escola, tá às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos atrasada. Então, a gente tem que meio que fazer um malabarismo, né? Nossa. Não dá para colocar ela tão atrasada assim. A gente não pode colocar uma criança por exemplo, que estaria no 9º ano, a gente não pode colocar ela na 6ª série, Hum. né? Porque ela é muito grande. Então a gente tem que se adaptar, Já né? no caso das séries mais velhas, né, Sim. também. Ali. Então tem muito isso. Nossa, é bem complicado, né? Nossa. E esse lance, você falou um negócio que me lembrou de um conhecido nosso aqui. Até um rapaz, ele é interessante a história dele, porque ele nasceu no Brasil, aí foi bebê pra Guiana Francesa, né? Então ele foi alfabetizado, nossa, foi Alfabetizado. alfabetizado em francês. Aí, se eu não me engano, ele veio com 10 anos, voltou pro Brasil, depois veio com 10 anos pro Japão. Só que a mãe dele, inclusive, acho que a mãe dele é japonesa mesmo, né? Só que fala português tudo. A mãe dele ficou com medo de ele sofrer bullying, porque como ela é japonesa, ela sabe como é desafiador, né, essas coisas. Ela, se eu não me engano, Privou ele de aprender privou o ele, japonês, né? privou ele de aprender Basicamente. japonês e eu acho que ele nem estudou aqui, né? Eu acho, né? Acho, se estudou foi escola brasileira, alguma, Eu não acho que ele nem estudou, lembro. então ele tem uns 40 e poucos anos, e é engraçado, porque ele entende bem Nihongo, ele fala um pouquinho.
claro, né, também não tem como, né? Ele fala, só Mas que daquela forma bem, é bem rústico, assim, bem sabe? rústica, é. Então, né, você vê engraçado, filho de mãe japonês, Mas aí tá vendo? né? Aí prejudica, porque daí é uma pessoa que não consegue, tipo, um trabalho que exige um nível de Nihongo, que você saiba ler, se comunicar perfeitamente, não consegue. Mas por conta de, infelizmente, a culpa é dos pais, É verdade mesmo. né? Dá pra gente correr atrás do prejuízo? É óbvio, a gente tá vivo. Enquanto a gente estiver vivo, dá pra correr atrás de todo prejuízo. Mas é um tempo muito grande perdido, né? Porque não é É, assim. Vou dormir, acordei, tô imagina o falando cara com Nihongo. 40 e Não é, poucos né? anos vai agora, né? Ir Aí se atrás disso. acomoda, né? A gente se acomoda, né? Ah, você falar o Atashi, Koreo negashimasu, né? Tipo, e aí se acostuma, ah, ele entendeu, tá bom, né? E tem muitos pais, infelizmente, transferem muito o sacrifício que eles não fizeram no Brasil, eles transferem para os filhos, Uhum. né? E assim, eu fico imaginando a criança lá no futuro, porque ela não sabe que ela tá, digamos assim, se sacrificando também pelos pais. Ela não sabe, para ela tá vivendo o dia a dia normal. Só que eu imagino que uma criança dessa, quando ela tiver mais velha, ela vai ficar assim, peraí, na verdade não foram só os meus pais que fizeram sacrifício, eu também fiquei, também fiz, porque elas não têm vizinho que fala português. Então É. elas têm o sacrifício do círculo social ser menor. É, você é parte Elas do círculo social, né? então, não tem. Elas também estão viajando, às vezes, de uma escola, de uma cidade para outra, de uma escola para outra. Então, o aprendizado japonês ou brasileiro, ele é prejudicado. Então, eu fico sempre imaginando, nossa, imagina no futuro, se a criança pega e fala para os pais, viu, na verdade, quem se sacrificou fui eu, não foi você, né? Verdade mesmo. Você, na verdade, correu atrás do que você perdeu, mas o sacrifício caiu sobre mim, porque eu é que me lasquei, digamos assim, né? Eu não queria estar no lugar desses pais, na verdade. É Olha, muito eu acho triste. que, inclusive, eu acho que esse papo de hoje, primeiro eu quero agradecer, claro, ao tempo de vocês, porque, gente, eu e o André, a gente sempre fala que o tempo aqui no Japão, ele é muito precioso. A gente sabe que todo mundo se esforça muito para conseguir se manter aqui, para conseguir conquistar as coisas. Então, a gente entende o lado dos pais, é claro, né, de estarem batalhando em prol de um futuro. Só que sem olhar um pouquinho para a criança. Então, o bom desse papo é que, de repente, muita gente pode enxergar esse outro lado que ninguém tá vendo, que Abrir ninguém um tá pouco, percebendo. abrir os olhos para essa outra realidade que tem, né? Exato, Porque exatamente. às vezes a pessoa faz tudo isso, mas não é por mal, né? Não, Realmente ela não nem passou pela cabeça dela que possa acontecer isso, né? exato. Porque a gente é muito imediatista, né? Então a gente Uhum. foca no agora, mas o pai ele não vai às vezes pensa no futuro da criança, mas assim, faculdade, quando fizer, só que não tá pensando assim a médio prazo, né? Como é que vai ser daqui 5, 6 anos, né? Então, o legal desse vídeo foi que ele foi para um lado até que nem eu tinha percebido que ele poderia ir, na verdade, né? Isso é um alerta para os pais, então, muito obrigada, porque eu acho que isso tem que ser abordado, isso tem que ser dito, né? As pessoas têm que acordar um pouquinho e enxergar perspectivas novas, né? Então, de verdade, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela Prazer. troca de experiências, tá? Porque isso é muito importante. E esse bate-papo gostoso, né? A gente precisa marcar outras conversas como essa, falar de outras coisas, outros perrengues, não é Mas verdade? não vamos esperar mais 4 Marcar. anos, né? Não, 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 de jeito nenhum. Verdade, não, só marcar. Gente, muito obrigada, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Obrigado. Beleza, então. Se gostaram desse vídeo, deixem o seu like aqui, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar a gente. Isso aí. E se Isso você aí. quiser deixar algum comentário, se você quiser saber informações sobre a Mariana e o Thiago, ó, professores de japonês e professora de inglês, hein? Muito importante saber Muito essas chique, coisas. hein? Muito chique. Hein? Exatamente. Deixa aí, se você tiver algum interesse, deixa nos comentários que a gente pode fazer um intermédio aí pra vocês também, tá bom? Então, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau.